Segunda-feira de carnaval, você ligado aqui no nosso Mais Saudável, e hoje a gente está falando sobre os males do álcool, não só para o organismo, mas também na vida social. E presta muita atenção nessa tela, gente. No Brasil é proibido por lei dirigir após o consumo de bebida alcoólica, mesmo em pequenas quantidades. Doutor, o que acontece com os nossos reflexos quando a gente bebe? E aí, eu tô ótimo, né? A pessoa faz assim, né? Tô super bem. Olha, tomei só 2 copinhos, eu tô incrível, eu posso pegar meu carro e dirigir. O que acontece com os nossos reflexos? Uma das primeiras coisas que acontece é a gente perder reflexo. Primeira coisa, né? Isso a gente tem inúmeros estudos comprovando que da dose de álcool a gente perde reflexos, né? Isso é uma coisa que já sabida há muito tempo, né? E existe a briga de quanto de álcool no sangue é necessário para perder reflexo. Mas sabe que logo no início a gente já tem uma mudança aí de parâmetro de reflexo. Perfeito. Vamos para essa tela aqui, gente, ó. Pode colocar também aí para quem tá em casa tomar ciência, tá bom? As consequências, o que acontece quando você bebe, tá? Então a gente tem aqui, ó, gramas de álcool por litro de sangue, então de 0,1 a 0,5, como o doutor falou, pouquinho só um pouquinho, olha só o que acontece. Aumenta o ritmo cardíaco e respiratório, o comportamento é incoerente aí ao executar tarefas, você tem sim diminuição de funções de vários centros nervosos e uma leve sensação de euforia e relaxamento. Então tá aqui, de repente, uma pequena dose, uma tacinha ou um copinho de cerveja, né? E aí, ó, vamos adiante, tá? Aí digamos que você consome aí de 0,6 a 1 grama de álcool por litro de sangue, tá? O que começa a acontecer aí na sua vida? Um entorpecimento fisiológico, né? De quase todos os sistemas e a redução da capacidade de força muscular. Fora a diminuição da paciência. Nesse momento é aquela coisa, né? A pessoa começa a ficar irritada. Ela quer dar, ela quer aparecer, ela quer fazer, ela quer falar. É isso, doutor Mel mesmo? Ela acha que pode tudo, né? Ela já tá ali que ela já acha que é o super-herói, né? Exatamente. E aí começa a ficar pesado, tá? Quando você ingere de 1 a 1,5 gramas de álcool por litro de sangue, olha só o efeito que tem sobre o seu corpo, tá? Os reflexos, eles ficam mais lentos, não tem jeito, tá? E o problema de equilíbrio e de movimento já começa a aparecer. Então, gente, a consciência que a gente quer despertar em você é exatamente isso. Bebeu, não tem problema. Você quer beber? Bebe! Como a gente disse aqui no bloco anterior, você tem um livre-arbítrio. Você pode fazer da sua vida o que você bem entender. Só que eu acho o seguinte, a vida ela é feita de ação e reação. O que você toma por atitude, você tem que bancar aqui no projeto final. Se você não banca, é melhor ficar na tua, é melhor ficar na paz. Agora, não coloque a sua vida, a vida do seu familiar e a vida de outras pessoas em risco, certo? Em 2015, Cissa, segundo as estatísticas da Polícia Rodoviária Federal, morreram cerca de 50 mil pessoas em acidente de trânsito no Brasil. 50 mil pessoas de morte no trânsito num ano é mais do que uma guerra. Exatamente. Né? Então, e se você pegar as estatísticas, 65% provocado pelos motoristas sob efeito principalmente do álcool. Então esse alerta, se beber não dirija, é fundamental, porque afeta o reflexo e diminui a sensação de risco, porque como a pessoa não tem esse senso crítico, ela se expõe mais, aumenta a velocidade. Quantas pessoas a gente já ouviu dizer, falar, quando eu bebo eu dirijo melhor. Sim. Mentira. Mentira. Entendeu? E aí, então é isso. Se vai numa festa, sabe que vai beber, por favor, não dirija. Não coloque a vida da sua família e de outras famílias em risco. Isso é essencial, gente. Sabe, a gente tem que ter um comportamento, né, social, um comportamento coletivo. Sim, você é um indivíduo, por isso que eu te falo, você tem um livre-arbítrio, você pode fazer a sua escolha, só que você compromete outras pessoas. Pra gente voltar aqui e continuar sobre as consequências, presta atenção, pode colocar na tela aí, ó, o que acontece quando você bebe, tá? De 1,6 a 2,9
3,9 gramas de álcool por litro de sangue. Aí a coisa começa a ficar problemática, tá, gente? Porque tem os transtornos graves nos sentidos, em todos os sentidos, tá? Alterações graves também na coordenação motora e a tendência aí, né? De começar, ó, a cambalear, vai perdendo equilíbrio, já começa aqui, ó, grudar no amigo e não soltar mais. Quando você consome de 3 a 3,9 gramas de álcool por litro de sangue, sabe o que acontece? Sabe quais são os efeitos no seu corpo? Presta atenção. A letargia profunda. A letargia profunda é o quê, doutor? É essa coisa assim, prostrada, você não tem mais coragem para fazer nada. Sem reação. Sem reação. Sem reação. Inclusive, assim, o estimulador fica praticamente zero. Né? Nocaute. Praticamente um nocaute. Gostei dessa também, nocaute, exatamente. Aí tem aqui, ó, a perda da consciência, tá? O estado de sedação comparável até mesmo a uma anestesia cirúrgica e, em muitos casos, até pode levar a óbito. E o doutor falou logo no começo do nosso programa que o álcool era considerado essa anestesia antigamente. É isso mesmo, né? Uma anestesia... Era usado para as primeiras cirurgias, né? Coisa, gente. Olha só o que a gente... Como a gente tem que ter discernimento, né? Do que colocar aqui nesse templo. Porque eu sempre digo, né? O nosso corpo é o nosso templo. E aí? Você coloca lixo, você permite a entrada de lixo dentro do seu corpo, que é tão perfeito, uma máquina tão bacana. Preste atenção, começa a despertar essa consciência. Quando você consome aí, gente, acima de 4 gramas de álcool por litro de sangue, aí pronto. Como se diz aí na linguagem popular, é PT. Perda total, tá bom? Vem a inconsciência, a parada respiratória, a alta probabilidade de morte, em geral por insuficiência respiratória. Por que insuficiência respiratória? O músculo não funciona mais, a gente precisa de músculo para respirar. Se você tem aí uma perda... Lá no começo a gente já começa a perder músculo, força muscular, né? Uhum. No final a gente não tem força para respirar, para de respirar. Né? E a outra coisa importante também é a broncoaspiração, que acontece também até em estágios anteriores, que ali não fala, mas é importante. O que acontece? A pessoa vai perdendo sentido, vomita e aspira o próprio vômito. Né? Então, essa é uma causa de óbito por bebida muito grande. Né? Ou, quando, se não levar a óbito, pode levar a pneumonias, que a gente chama de pneumonia química, horrorosas. E isso é muito mais comum do que a gente imagina. Voltando a essa relação do álcool e direção, né, que a gente vai bater nessa tecla a todo momento, bebeu, não dirija, por favor, porque não é só a sua vida, é a vida de outras pessoas, outras famílias que estão em jogo. Vocês são a favor dessa lei seca? Vocês acham que funciona realmente? Tem que ser assim, dessa forma? Qual é a opinião de vocês nessa relação? Eu acho que como a gente não consegue saber na sociedade quem tem consciência e quem não tem, essa tolerância zero, ou seja, é proibido para todo mundo, é a forma, alguns até falam, puxa vida, eu sou penalizado porque tem alguns que têm um comportamento inadequado, né? É uma medida radical, mas eu acho que ela tem, enquanto a gente não mudar a cultura, eu acho que você tem que tratar nessa forma. Então você acha que ok? Você, eu acho ok também, porque na realidade a gente tem que começar a desenvolver outros hábitos, né? Como você falou, você bebe se você quiser, você tem o livre-arbítrio. Acima de 18 anos você tem, né? Você começa a ter esse livre-arbítrio. Agora, antes disso, jamais. E hoje em dia, os universitários principalmente, eles têm tomado um certo cuidado. Eles saem em grupos, um só não bebe e volta dirigindo. Ou então eles contratam alguém para ir buscá-los na balada, porque eles sabem que não vão resistir, vão beber. Então, assim, estão bebendo, estão fazendo mal para si mesmo, né? Mas não vai ocasionar um acidente para outras pessoas, para as outras famílias. Então, acho que alguns hábitos têm que ser mudados. Se não muda o de não beber, pelo menos o de não matar no trânsito. Esse comportamento eu tenho reparado mesmo também com a juventude. Eles têm essa questão, quem é o motorista da vez, né? Uhum. Eles vão aí, o carro que pega através do aplicativo. Sim. Tô achando bem legal. Realmente, eu acho que essa consciência começa a ser despertada. Concorda, doutor? Eu vou tumultuar. Vamos lá! Eu gosto disso também. Eu acho que a lei é muito radical. Tá. Porque, não que eu sou a favor de beber e dirigir, pelo amor de Deus. Lógico. Mas se você comer um bombom com licor, na nossa legislação você vai ter problema. Isso é verdade. Né? Existem algumas medicações que você pode utilizar que tem um pouquinho de álcool.
Então, eu acho que isso tem que ser diferenciado, né? Eu acho que o grande problema são as penalizações. Eu acho que, assim, no Brasil, quantas e quantas pessoas não são pegas e a penalização ainda é falha. Né? A pessoa se não quer fazer o bafômetro, né? E sabe que vai conseguir fazer ali e tira ali, fala alguma coisa e consegue se safar. Eu acho que não. Eu acho que a pessoa tem que assumir, como você própria falou, tem que assumir as suas atitudes. Ação e reação, né? sim. Se ela fez, ela bebeu, ela causou ou não um problema, ela vai assumir isso daí. Né? Então eu acho que assim, poderia mudar um pouquinho. Né? Em inúmeros outros países desenvolvidos tem a legislação e ela não é tão radical que nem no Brasil. Então eu acho que poderia mudar um pouquinho para cima, que não vai fazer diferença nenhuma em bafômetro, porque normalmente quando pega, a grande maioria realmente ingeriu bebida alcoólica em grande quantidade. Mas eu acho que esses casos de você comer um bombom com licor ou algumas medicações, enxaguantes bucais que tem álcool, isso pode interferir no bafômetro e pessoas, na minha opinião, são injustiçadas com isso. Eu também acho, mas é aquilo lá que a gente conversou, né? Às vezes por os outros acabam também... É só mudar um pouquinho, não vai mudar. Mudar um pouquinho, perfeito. A gente sabe, eu li recentemente também, que decorrente aí essa crise econômica do país, esse desemprego, tamanho que a gente sabe que é real, muita gente, o índice de alcoolismo cresceu. Né? As pessoas, elas estão com um problema financeiro, elas se sentem menores porque elas não têm um emprego, elas não têm mais a rotina, e aí aquele desespero danado de não conseguir mais sustentar a família e tal, e aí a bebida é uma válvula de escape. Começa, como a gente conversou aqui, às vezes uma dose com um amigo, num desabafo de um bar, ou então para não chegar em casa tão tumultuada, para ali, né, no botequinho, no barzinho, conversa ali, começa a beber e isso se torna um hábito diário, até mesmo cair no vício. Concorda, assim? É verdade. Por falta de outras alternativas. É uma pena. E se todo mundo achar, eu trabalhei demais, deixa eu tomar uma que ninguém é de ferro, tô com um problema, deixa eu tomar uma para relaxar, tudo a gente vai criando justificativa para tomar uma, né? Então a gente precisa mudar isso. Você está desesperado, desempregado? Vai na igreja, faça uma oração, vai jogar bola, vai futebol, vai caminhar, vai nadar, faça alguma outra coisa. Necessariamente não precisa ser buscar na cerveja, na bebida, no álcool, a saída para aquilo. Até assim, se você bebe para esquecer que você tem problema, na hora que voltar o efeito, você vai estar com dois problemas. Né? O problema vai estar lá. Exatamente. É isso mesmo, né, Eli? Porque as pessoas, elas vão elas acham que a tábua de salvação, né, tá ali naquele bar, no copo de bebida, que eu vou esquecer dos meus problemas, mas é momentâneo, gente. Como ele acabou de falar, quando você volta à realidade, quando você recupera aí as suas ações, você tem mais problema. E fora, você acabou com a vida social do seu familiar. Isso é muito complicado. Complicadíssimo. Principalmente, eu acho que algumas pessoas, quando elas começam a beber demais, até o seu próprio grupo de amigos começam a excluí-la. Por quê? Porque começa a ficar desagradável, uma pessoa chata, falar uma coisa várias vezes, né? Às vezes, se tiver muito excesso de álcool, ela vai cair em cima do seu amigo, acaba até vomitando. Inconveniente. Então, eu acho assim, essa coisa de que, né, normalmente a gente ouve as pessoas, bom, hoje é sexta-feira, ou que nem agora, hoje é carnaval, eu tenho que me divertir, eu tenho que beber, né? E isso acaba extrapolando muito da vida social também da pessoa, porque os amigos nem sempre acompanham, né, esse ritmo de bebida daquele que de repente se sente mal porque está desempregado, porque perdeu a mulher ou porque se separou. Então, não vai seguir aquele ritmo. Então, as pessoas acabam também se afastando dessa pessoa. Olha, o meu conselho é o seguinte, cair é humano, levantar é divino, tá? Então, se você tá lá embaixo, para você levantar, se agarra aqui, ó, pega a mão do maior, que todos aqui somos filhos dele, do maior, acredita, tenha foco, tenha fé, toma um banho gostoso, sai pra rua e fala, hoje é meu dia, vai dar certo, eu vou conseguir um emprego, eu vou distribuir currículo, eu vou conversar com pessoas, eu vou me oferecer, do que você entrar num boteco e ficar ali, ó, bebendo, se amargurando e trazendo problemas para você e para sua família. Não descola, eu vou para um rápido intervalo e a gente já volta, tá?